Eu venho usando o ChatGPT para me ajudar nas tarefas de programação desde o lançamento, e hoje eu vou compartilhar como tem sido a minha experiência usando um novo modelo da OpenAI, o ChatGPT ou O1. E já adiantando as minhas primeiras experiências com o O1, é que eu fiquei positivamente surpreso com a melhora da performance nesse novo modelo. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco do contexto de como que eu venho usando essa ferramenta no meu dia a dia, quais foram as melhorias e as diferenças no geral. E também no final do vídeo eu vou falar sobre se o ChatGPT realmente representa uma ameaça à nossa profissão. Então, começando no assunto do vídeo, primeiro eu vou falar como que eu venho utilizando o ChatGPT. No trabalho, a empresa disponibiliza uma conta compartilhada para a gente ter acesso aos planos pagos do ChatGPT. Então, aqui onde eu trabalho, realmente existe meio que um incentivo para a gente realmente utilizar o ChatGPT em algumas coisas do nosso dia a dia, para a gente ter uma melhoria na nossa produtividade. Eu no começo, quando eu estava lançando o ChatGPT 3, eu no começo não botava muita fé na ferramenta, sendo bem sincero. Mas o meu chefe começou a me incentivar a tentar resolver as coisas com o ChatGPT, e ao longo do tempo, depois de 2 meses depois do lançamento, eu comecei a ver realmente o potencial do ChatGPT na hora de me ajudar a resolver problemas de programação. E aí, ao longo do tempo, depois de uns 3, 4 meses usando o ChatGPT, ele se tornou meio que uma ferramenta bem ativa no meu dia a dia, no meu trabalho. Principalmente na hora de pesquisar coisas relacionadas a algumas bibliotecas que eu utilizo, que não tem uma documentação muito detalhada. Então o ChatGPT me ajuda muito nessa pesquisa e me economiza bastante tempo. Com a vinda do ChatGPT 4, pra ser bem sincero, eu não tenho uma evolução tão grande assim na hora de resolver problemas de programação. Na verdade, eu tenho a impressão que, à medida que o tempo passava, o ChatGPT parecia que ficava pior na hora de resolver problemas de programação. E aí, agora que lançou o ChatGPT O1, mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, eu não lembro exatamente da data da gravação desse vídeo, eu tenho a oportunidade de começar a testar ele, por causa que com a empresa dá acesso a uma conta paga, então eu já pude testar o Chat O1 Preview, por exemplo, que eu acho que é o método, um modelo mais avançado que tem disponível para a gente utilizar na OpenAI. Agora que eu tive a oportunidade de testar o ChatGPT O1, eu utilizei ele em 3 situações mais específicas, de forma mais intensa mesmo. A primeira situação foi quando eu tive um problema com o meu boot, que eu formatei o meu notebook para colocar um Windows e eu tive um problema no meu dual boot, então eu utilizei o ChatGPT para resolver isso. A segunda situação foi com coisas genéricas de resolver problemas de como fazer X coisa em JavaScript ou React. E por último foi a questão de refatorar e simplificar componentes com o ChatGPT. Não mais detalhes, o primeiro problema foi que, como eu falei, eu estava instalando um Windows no SSD novo e alguma coisa deu errado e eu quebrei o meu arquivo de configuração do dual boot no meu Linux. E aí, as minhas pesquisas no Google não estavam solucionando e nem o ChatGPT 3 que eu estava usando na minha conta pessoal também não estava me dando resultados decentes. E aí foi aí que eu tive a ideia de usar o O1 para tentar resolver o meu problema de corrigir o meu arquivo de configuração. E aí, finalmente eu consegui achar uma solução para o meu problema e foi relativamente rápido, não precisei de muito trabalho para resolver o meu problema. Basicamente, o que eu fiz foi descobrir o problema que eu estava, mandar a mensagem do erro que estava aparecendo, aí ele me deu a sugestão de código, copiei, não funcionou de primeira, aí eu, toda vez que não funcionava, eu mandava a mensagem do novo erro de código, e aí, no final, acho que depois de 3, 4 vezes, eu finalmente consegui resolver o erro do dual boot, e aí eu consegui entrar na máquina Windows sem problema. Na segunda situação, foi realmente uma coisas mais genéricas, de tipo, como que eu faço tal coisa com JavaScript? Eu descrevi um problema de, sei lá, fazer alguma coisa com objetos, listas, com JavaScript. Então, realmente foi coisas mais genéricas de programação no geral. E no último caso foi uma situação que eu estava com um componente React bem complicado, que estava funcionando 90%, mas tinha um bugzinho que meio que impedia de eu entregar a tarefa. E aí, para realmente resolver esse problema, eu no fim tinha que refatorar completamente o meu código de novo e simplificar ele para finalmente tentar resolver o problema. E aí o que eu fiz foi descrever o problema, os estados do meu componente, as regras de negócio,
e, tipo, depois de uns 15 segundos, ele pensou no negócio e me devolveu um código bem mais simples do que eu tinha feito, usando o Use Reducer, que quem usa React provavelmente conhece. E aí, com essa simplificação no meu estado do componente, eu consegui, tipo, remover vários use effects, outra coisa específica do React, os vários use effects, simplificar bastante o meu componente, e aí finalmente eu consegui resolver o bug que eu tava com dificuldade de resolver no meu código original. E aí eu consegui, tipo, finalmente entregar a task que eu tava travado uns 3, 4 dias. E aí, com essas 3 situações de exemplo, eu realmente consegui comparar mais ou menos a performance do ChatGPT 3 e 4 com o O1 nas tarefas de programação específica. A primeira grande mudança que eu notei foi que diminuiu bastante a quantidade de alucinações que o ChatGPT cria na hora de te gerar um código. Por exemplo, sugerei um código que, sei lá, no meio do código tem uma função que não existe e é justamente aquilo ali que tu precisa, que tipo, não existe naquela linguagem ou não existe na biblioteca que tu está usando. No novo modelo isso reduziu bastante nos meus poucos testes que eu fiz. Realmente eu não fiz tantas coisas assim, mas eu acho que já deu a perceber que o ChatGPT está alucinando bem menos. O que, por consequência, naturalmente ele está gerando código com muito mais qualidade, e eu também notei que ele tá com uma facilidade melhor de entender regras de negócio, de tipo, dividir o problema em partes e tipo, fazer o código realmente respeitar as regras de negócio que tu descreveu. E por causa dessa melhoria de entender as regras de negócio, eu tô precisando fazer bem menos interações novas para realmente atingir o resultado que eu quero. Com o ChatGPT O1, eu preciso fazer no máximo, sei lá, 3, 4 sugestões, por causa que, tipo, ou às vezes eu percebo que eu não expliquei o problema direito, alguma coisa assim, ou realmente eu precisava fazer uma alteração nova para ele finalmente chegar no resultado que eu queria. Mas antigamente, no ChatGPT 3 ou 4, eu precisava fazer, tipo, às vezes, sei lá, 10 alterações até finalmente eu chegar no resultado decente. Então, realmente eu percebi no meu dia a dia que a evolução do modelo do O1 é realmente bem significativa. E aí fica a pergunta, com essa melhoria, significa que os programadores estão com o dia contados? Assim, não dá para ter absoluta certeza se daqui 5 anos a gente vai ser substituído, mas eu sou bem otimista no geral nessa questão das pessoas serem substituídas por inteligência artificial. Eu não acho que a gente nem tá próximo a chegar a ser substituído por ChatGPT no nosso trabalho, né? Mas eu realmente confesso que eu fiquei surpreso com a melhoria do O1 para resolver problemas de programação. Eu acho que é realmente perceptível a melhoria para gerar código com o O1. Mas no fim, o ChatGPT é uma ferramenta que a gente tem que enxergar como se fosse mais uma coisa para a gente utilizar para ser mais produtivo no nosso trabalho. Eu acho que sim, é muito bom ter uma ferramenta como o ChatGPT, porque ele realmente facilita muito a nossa vida, principalmente na questão de economizar tempo. Por exemplo, teve coisas que eu fiz com o ChatGPT que, se eu não tivesse acesso ao ChatGPT, eu provavelmente teria demorado uns 3, 4 meses, sendo que eu fiz em 2 semanas, mais ou menos. Então, o ChatGPT foi algo que provavelmente salvou a minha entrega para uma entrega importante para o projeto. Além disso, eu acho que também é um exercício bom para debugar as coisas com o ChatGPT, porque tu é meio que obrigado a explicar o problema e dividindo o problema em várias partes e organizando essas informações direitinho. É quase realmente como se tu estivesse pedindo ajuda para outra pessoa. Então, tu tendo o exercício de te explicar o problema, e às vezes tu consegue, nessa hora de explicar o problema, tu consegue achar o problema realmente onde está na hora de explicar o código por ChatGPT. Na minha situação, onde eu trabalho com horários diferentes que os meus colegas, em fuso horários diferentes, na verdade, né? Então realmente, às vezes o ChatGPT é realmente a única ferramenta que eu tenho para pedir ajuda rápida para alguma coisa que eu preciso rapidinho, sem ser tipo pesquisar no Google, no caso eu não tenha conseguido com o Google, né? Então a minha experiência tem sido bem positiva com o ChatGPT O1. E, sinceramente, no fim, eu acho que, por mais que teve toda essa evolução, eu não acho que é o fim da humanidade nem nada do tipo. Agora eu vou deixar um vídeo para tu assistir relacionado à carreira de TI, caso tu tenha interesse. Eu vou ficando por aqui, valeu!